Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Joelma Bianco e esse é o canal História e Cultura de Orleans. Neste dia 28 de setembro de 2025, estou aqui juntamente com a dona Neuza Bússolo, natural de Orleans, residente em Florianópolis, que está disposta a compartilhar de suas histórias e da história de Orleans. Mais uma vez, dona Neuza, bem-vinda ao canal História e Cultura de Orleans. Muito obrigada, Joelma, é um prazer, é uma honra, né, participar da história e ter a oportunidade de a gente salvar alguns fatos, acontecimentos, né, da vida das pessoas e passar para o futuro. Com certeza! Dando continuidade das nossas histórias, dona Neuza, antes convido a vocês, se não estão inscritos no canal, se inscrevam, ativem os sininhos de notificações, curtem e compartilhem. Dona Neuza, você tem aqui um resumo das histórias de Orleans? Na verdade, eu escrevi, como sempre eu faço, né? Às vezes eu me lembro de certas coisas, então eu resolvi fazer um resumo há uns anos atrás, 4 anos atrás, 3, contando memórias da minha infância. Então, como é que era a minha cidade de Orleans naquela época, né, culturalmente, socialmente, economicamente. Eu fui trazendo as memórias e fui escrevendo. Tanto que estão escritas aqui nessas folhas em letra, né, manuscritas de caneta esferográfica. E houve até assim muitas surpresas que as pessoas daquela época começaram a entender e a ler e a lembrar. Algumas pessoas ficaram emocionadas, me ligaram e queriam saber como é que eu lembrava. São lembranças, né, como o nome diz. Então, eu vim, como eu nasci, como eu disse que eu sou do pós-guerra, eu peguei uma época bem diferenciada de tudo que existe hoje em Orleans. Quando eu voltei, depois de uns anos que eu fui para Floripa, e eu voltei a Orleans, eu levei um susto, porque na verdade Orleans tinha crescido para cima e eu não enxergava mais a cidade, né, na qual eu tinha vivido a minha infância e a juventude, até a vida adulta. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, se está assistindo agora, a dona Neuza saiu de Orleans com 11 anos e hoje está com 81 anos. Exatamente. Só para frisar. Continuando, dona Neuza. Então, nessas folhas que eu tenho aqui, só para a gente não se perder muito, eu comecei escrevendo assim, que eu vim de uma Orleans que eu não reconheço mais, né? E que eu dedicava essas memórias também às pessoas que me estimulavam muito naquela época, né? Que era o meu pai, ele gostava muito de ler e contar histórias também pra gente. Então, eu quando cheguei depois de uma determinada época, eu disse, meu Deus, mas Orleans não é mais aquela Orleans. Aí eu comecei a trazer as memórias lá de trás. Então, a minha infância, como eu falei, passei toda em Orleans. Eu acompanhava meu pai a pescar na beira de rio, com os amigos ia pescar cascudo em São Lugero. O rio não era poluído, ainda não tinha todo o problema do carvão. E o meu pai organizava passeios depois da missa todos os domingos. A gente ia para o sítio dos nonos, aí lá a gente almoçava em família, tinha jogo de bocha, enfim, era uma vida familiar e ao mesmo tempo social da cidade. Pode dizer exatamente em que local a senhora morava ali no centro de Orleans? Bom, eu moro, ainda tem ali, né, uma casa da família que a outra foi demolida, na rua Antônio Cascais. Para quem localiza ali, logo em frente, uma casa em frente da casa, que ele é bem conhecido de todos aqui, o seu Vicente Bevila. É ali? Ali. Seu Vicente tem vídeo no canal, pessoal. Vamos pesquisar aí. Mais de 90 anos, ele e a esposa dele. Perto dos 100, tá mais perto dos 100 do que 90. E inclusive eu tinha acabado de fazer uma visita para ele e para a dona Ruth. Então deu tudo encaixado, né? Deu tudo certo. Aquela rua ali era a referência de entrada, chegada, tanto das pessoas da cidade de Orleans, como era o acesso dos tropeiros, que muita gente já contou essas histórias, né, em entrevistas, que desciam a serra e passavam contornando o outro lado do rio Tubarão
e passavam pela ponte para entrar aqui e trazer gado, porcos, comida, que era o escambo na época, levavam mercadorias e traziam mercadorias, né, para a serra. Então a gente acompanhou tudo isso, os tropeiros, a boiada, as mulas que traziam pinhão, que traziam queijo, que traziam os produtos da serra para negociar com os colonos, com os produtores aqui embaixo, que a gente falava aqui embaixo, que era da serra. A minha vida foi isso, andar descalça na rua, não tinha calçamento, as ruas tinham batido, a chuva fazendo caias d'água e a gente brincando, encharcava os uniformes, chegava em casa, levava a bronca da mãe. Muitas pessoas, muitas coisas que aconteciam naquela época, as pessoas centenárias que já não existem, né? Enfim, a minha infância toda foi de passear nos domingos com meu pai, levava os filhos da vizinhança, a gente levava um lanche, gasosa, e ia passear para ir para o sítio da família. Então meu pai dava aula nos caminhos das plantas, aula de botânica, e ensinava como é que fazia copo de caeté, se o dia sentisse sede e se perdesse para tomar água. O meu pai, ele era instintivamente um professor histórico, ele gostava de contar as histórias e tudo mais. Talvez eu tenha dado um pouco disso também dele. Como é que era o nome do pai? Meu pai era Lauro João Busso. Você falou no primeiro vídeo. Exatamente. E da mãe? Minha mãe, o nome dela eu não vou falar. O nome dela, que todos conhecem, Dona Anida. Ela tinha sobrenome português, Balduino Ferreira. Ela era uma mestiça e o sobrenome do meu pai. Mas todos conheciam como a Dona Nida Costureira. Por que costureira? Ela fazia roupa para fora? Exatamente. Ela foi, na minha opinião, né, porque tinha outras costureiras ótimas, ela foi uma das melhores costureiras que eu já conheci. Ela só costurava sob medida, nada de molde, nada de cópia de roupa. E ela aprendeu sozinha. Ela nunca teve agulhas na infância. Meu avô secava espinhos de laranjeira, fazia um buraquinho, polia o espinho, botava uma linha e ela costurava as roupas das bonecas com agulhas de laranjeira, espinhos de laranjeira. E ela até 10 anos não falava português, porque eles moravam perto de colonos italianos. Ela fez a doutrina, a catequese, só falava italiano. E o meu pai era italiano, então os dois, quando queriam conversar em particular, falavam italiano, que a gente não sabia o que era. Meu pai ele era o pai, como dizem hoje, né? Porque meu pai era o companheiro, levava para passear, fazia excursão, fazia bodoque, para a gente aprender a tirar. Ele ensinava a jogar bolinha de gude, levava pra gente para tomar banho de rio, amarrava a melancia numa corda, jogava dentro do rio para gelar a melancia. Ele era disponível para os filhos. E a minha mãe era o coronel da casa. Ela costurava, não fazia o trabalho doméstico, porque estragava a mão, as unhas ficavam ásperas e ela não conseguia tocar os tecidos de maneira como ela gostava. E ela bordava, ela fazia em relevo veludo semi-chovais, roupas de qualquer tipo para as famílias de mais posses aqui em Orleans. Todas as famílias aqui tiveram filhos que casaram, os enxovais foram feitos pela Dona Anita. Depois apareceu uma outra senhora, Dona Neide Sandrini, Bittencourt Sandrini, que também se tornou uma costureira bem conhecida, excelente costureira. Mas na verdade o início da costura foi desse estilo a minha mãe. Então a vida dela era dedicada à costura. E o meu pai, ele era um pedreiro, com cabeça de engenheiro. Ele construía, lia plantas como ninguém. Os engenheiros conversavam com ele para ele poder explicar as coisas que ele não entendia. Então, a minha vida foi assim, estudei fora, uma família simples, com dificuldades, a gente era muito simples, podemos dizer pobres, naquela época não se tinha recursos. Orleans não tinha água encanada, não tinha, a luz elétrica era fornecida pela usina do Rio Novo, que era uma concessionária da Companhia Carbonífera, que mandou, se não me engano, construir. Outros historiadores podem falar melhor a respeito, porque eu tenho como eu fiquei muito tempo fora, eu tenho umas memórias mais curtas assim. E dali a gente começou, até que veio a história da água, a gente usava poço no centro da cidade, lavava a roupa no tanque. Todas essas fases eu acompanhei. Dona Neuza, e chegaram a criar algum bichinho para o gasto, galinha, alguma coisa?
Sim, morava no centro da cidade, na rua principal de Orleans, que era da entrada. A minha mãe atrás tinha uma chácara muito grande, a gente tinha muitas espécies de frutas, que eu me lembro bem. Meu pai gostava muito de plantar. Tinha muita bergamota, laranja-açúcar, laranja-pera, tinha uva e ameixa japonesa, branca, né? Aquela que não existe mais. E o meu pai fez lá embaixo, no fundo assim do terreno, ele fez uma construçãozinha com cobertura, com um assoalho alto para não acumular sujeira, fez o coxo todo de madeira e ele só criava um tipo de porco ali. Era um porco pretinho e ficava bem redondo assim quando ele ficava um ponto, né, de abate, era chamado porco da raça Macau. O meu sogro falava do Macau. Veio de navio, daqueles lados asiáticos lá, porque diz que é daquelas bandas, né? Meu pai só criava, alimentava religiosamente e com todo cuidado, de verduras, milho e a lavagem que era aquela sopa, né, para o porco, que ele preparava. A avó, a sogra minha, e lá da minha mãe também, nós lavava a louça e dava aquela gordura dos pratos e tal, era colhido na lata da lavagem, e levava lá para o porco tomar. Não, meu pai pagava um senhor, ele era de origem polonesa, eu não, infelizmente não lembro o nome dele. Ele arrendava lá um terreno da família que a gente tinha, e ele plantava. Então ele plantava milho, plantava mandioca, ele plantava abóbora, várias coisas que ele plantava. E quando ele colhia, então a parte dele ele já retirava e ele trazia para nós. Aquilo ali era usado para alimentação, mas também era usado para alimentar os bichos que a minha mãe criava galinha e galo. Muitos ninhos com choca, né, que a gente ficava... Que era dos caipira, né? Que não é os de granja branca que hoje a gente engorda. Era uma raça que eu sei que existe, porque depois eu pesquisei, tanto a do porco como essa dos frangos. Eram uns frangos enormes, com uma cauda cintilante, preta. Eles tinham penas amarelas castanhadas, assim, e eles eram muito bonitos, os galos. E as galinhas também. E eu tinha uma pena, porque quando falava em matar bicho, eu e meu pai corríamos de casa. Ele não suportava ver. E ela dizia para nós que era da raça Leghorn, que era uma raça inglesa, uma coisa assim. Então eram galos e galinhas lindas. Ela só criava aquela raça, às vezes tinha alguma carijó, né, lá pelo meio, e ela tanto usava os ovos para alimentação, como ela usava para fazer a nova geração de pintinhos, daquilo ali. Me lembro que a gente tinha pilão, fazia paçoca de amendoim, muito calo na mão eu fazia, que eu vinha de colégio e a minha mãe não me dava férias. Ela fazia trabalhar as férias inteiras, me acordava cedo, tinha que aprender a acender o fogão a lenha, tinha que aprender, ela me obrigou uma vez a depenar uma galinha, que eu não sabia nem como é que se fazia, meu pai ficou do meu lado, e ele disse assim, vamos lá, que eu boto a água fervendo, e agora vai puxando as peneiras. E eu aprendi a limpar o peixe. Tudo, ela disse, porque um dia vocês vão crescer, vão casar, pode casar com um milionário, pode casar com uma pessoa bem de vida e pode casar com um miserável. Então tem que aprender tudo. Lavei muita roupa, inclusive das minhas filhas, nos tanques, tirando água da cisterna, do poço, porque não se tinha máquina, não se tinha nada. E só depois de adulta, né, que a Orleans teve rede de esgoto, foi um dos primeiros municípios do estado com rede de esgoto. Vamos para a evolução, né? E agora Orleans caminhou rapidamente para a evolução. Dizem os antigos que Orleans tinha uma praga, rogada por um padre, que tinha ele tinha uma rixa com um determinado grupo de Orleans, e ele disse que Orleans seria uma cidade que nunca cresceria. E durante 50 anos ela vai ficar como está. E quando se completaram os 50 anos da praga dele, que eu não conhecia esse padre, mas meu pai contava, a Orleans começou a ir para frente. E ela foi acelerada. Então, a ponto de a gente não reconhecer mais. E assim a Orleans se desenvolveu, começaram a ver as pequenas indústrias, vieram pegar os frigoríficos, os matadouros, as usinas, fazer as charqueadas, né, abatiam gado, começaram as primeiras granjas. Enfim, Orleans foi assim, acelerando, sabe, tudo. Orleans é uma cidade que culturalmente, desde que eu era criança, com 5 para 6 anos, eu já desfilei num carro alegórico no carnaval. Porque era o carro da Branca de Neve e 7 Anões. Eu era o Dunga.
A minha mãe levava, né, fazia as fantasias e tal, e a gente lá nem entendia muito bem o que era, mas a gente achava o máximo. Sim. E Orleans era famosa pelo carnaval, pelos carros alegóricos. Isso há uns 70 anos atrás, porque essa senhora está com 81. O falecido Zezinho Nunes foi o pioneiro dos carros de mutação. Depois ele foi até chamado para a capital para ensinar, porque na Florianópolis tinha blocos, mas não tinha esses carros, eles queriam implantar lá. Ele foi levado para lá. Então os carros era uma concorrência ferrenha entre dois clubes. Diziam assim, o clube dos pobres e o clube dos ricos. O dos ricos, dos comerciantes, era o Clube União, aquele que tinha ali, que era, acho que é 11, 6 de janeiro, eu sei que é de janeiro. E o nosso eu não esqueço, porque eu nasci no dia do clube, que era o dia 14 de julho. Quer dizer, era o clube da UDN e o clube do PSD, que aqui tinha era três... Foi da política. Naquela época, a UDN, mas a UDN tinha gente muito importante, que eram os deputados, né? As grandes oligarquias políticas. Os PCDistas do PSD também tinham grandes poderosos, que eram os Ramos, eram aquelas famílias que todo mundo sabe a história. E tinha outro que era o seu Manuel Bertoncini, que era o chefe do PTB, que era o Partido Trabalhista do Getúlio Vargas. PTB, eu acho que era. Depois foi mudando, PTB, PSB, essas coisas todas. E a gente tinha a igreja, poder do vigário. Eu conheci desde o padre Germano Peters. Meu sogro falava muito. A cavalo por esse fim de mundo todo, né, Castelo lá. E depois vieram outros, depois de que você chegou a ver o padre Germano? Sim, eu falei da história que eu montei a égua dele. Não? Montei a égua dele, que ele levava no campo de futebol, na casa do meu tio, que tinha atrás da casa do meu tio, ali no Rio Novo, na entrada do Rio Novo. E chegou lá, meus primos iam lá e eles tocavam a égua pelo campo para ela se alimentar da grama, porque já podava a grama para eles. Ela corria pelo campo. E um dia eu disse assim, eu queria tanto montar um cavalo. Aí o meu primo disse assim, então vou amarrar uma corda aqui. Ele fez uma coleira, botou na égua, e me ajudaram, meus dois primos, me botaram montada na égua. Não bate com o pé na barriga da égua, meu primo assim, porque eles foram andando comigo, a égua bonitinha, calminha. Chegou lá, eu devo ter esquecido, bati na barriga da égua, a égua entendeu que era para correr e saiu correndo comigo. Quando eu cheguei perto deles depois, no final da corrida, eu vim pendurado embaixo da barriga na correia, pendurado na barriga da égua. Meus primos queriam morrer de susto. Nunca mais andei a cavalo, até hoje. Era coisa de criança, né? Ali tinha campeonatos, jogo de futebol, era a nossa diversão. Em cima de caminhão ou eu chegava a pé? Ou pegasse na época de andar no caminhão? Aqui andei muito, a gente lotava ônibus no domingo para assistir os campeonatos. A turma daqui jogando, que naquela época, eu fui da época do Conde D, que tinha um campo ali no Canudos, abaixo da minha casa. E era campeonato levado a sério. E eu tinha meus primos que eram jogadores de futebol, né? O falecido Quinho, né? O Renato Bússolo, os filhos do falecido Fábio Bússolo. Tinha um do Flávio Bússolo, que era o mais baixinho, chamava de Paladini. Era o Romário de Orleans, né? Hoje em dia. Enfim, aqui tinha muito circo, vinha aqueles circos grandes, ficavam ali no Canudos também, então eu adorava ir para o circo. Tinha a ponte, a estrada de ferro, e rodovias não tinha. Tinha umas estradas que eram acessíveis aqui para o centro, que era aquela que contornava do outro lado da ponte de ferro, passava lá por cima daquele morro, atravessava outra ponte aqui embaixo, que as enchentes depois levaram todas, e aí passavam na frente da minha casa. Quando a gente escutava aquele plim, tem um sininho na cabeça, né? Plim, 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 e aí ele vem encerrando, a gente corria tudo na frente da casa. Aí era o grupo de mulas que vinham trazendo alimentos de lá, e a gente ficava assistindo. Tanto vinha de porco, vinha de gado, vinha de mula, e era difícil, né? Desciam a serra, era uma caminho, na verdade, não era uma estrada, e depois eu acho que foi o Irineu Bornhausen que fez o projeto para abertura, quem acho que acabou foi o governador Aninho, no final. A Serra do 12, que é a famosa Serra do 12. Muita gente morreu ali, né? Inclusive um comerciante aqui,
logo no início ele fez uma viagem para lá, ele perdeu o controle do carro e ele acabou se acidentando lá. E a gente naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada, né? Nem todos tinham luz elétrica, nem todos. Quando começou a surgir água encanada, isso tudo, para mim, eu fui acompanhando aos poucos. Eu já era professora quando eu comprei a primeira televisão preto e branco, para minha mãe ver as novelas que ela gostava. As novelas eram assistidas pelo rádio. Transmitidas do Rio de Janeiro. A gente se reunia, o pai ou a mãe ligava o rádio, as novelas eram transmitidas pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Eles gravavam e passavam ao vivo as cenas. Depois na televisão. E que horário? De noite? À noite. Aí era o horário da gente se reunir para ver a novela. Escutar o famoso Jornal do Brasil, né? O repórter Esso. E quem patrocinava a transmissão das notícias era a Petrobras. Então era chamado do repórter Esso. E o mais famoso de todos os locutores que eu me lembro, assim, se não me engano, era o Heron Domingues, que tinha um vozeirão que marcou a vida da gente. Assim. Depois as coisas foram acontecendo também, assim. A televisão chegou da Europa, chegou para os Estados Unidos, chegou ao Rio, São Paulo e veio chegando para o Sul. Eu acompanhei a fundação da RBS, a antiga, porque o dono da RBS... Que em cima, né? Era gaúcho, exatamente. Eu trabalhava em Florianópolis já, quando ele veio comprar os terrenos para formar os estúdios da televisão de lá. Então, a minha história é interessante porque eu vivenciei tudo isso, sabe? Foi tanta coisa junta que às vezes a gente ficava meio atordoado, assim, né? Então, a memória da minha infância, ela se divide da minha vida jovem entre essas ideias antigas de Orleans, dos grandes bailes, baile da neve, baile da primavera, com as rainhas, que eram as nossas primas mais velhas, os filhos dos comerciantes, aqueles vestidos lindos, né? Rodados, os clubes todos decorados, baile da neve, todo mundo vestido de branco, os meninos de smoking ou de fraca, de branco, não podia usar nada de cor. Dona Neuza, eu nunca ouvi falar desses bailes, Dona Neuza. Vários. Tinha uma senhora aqui na minha juventude, a dona Sibila Alberton, mãe do falecido Ângelo Alberton, avó do Rodrigo Hilbert. Sim. A dona Sibila, ela tinha o dom de organizar shows. Então ela pegava a gurizada, uma que cantava, a avó do ator Rodrigo Hilbert, que é natural de pai do Ângelo. Que é a avó do ator, né, da Globo. E ela, a dona Sibila, ela tinha essa coisa, né, de como tu gravas, ela tinha o dom de organizar show. Então a irmã dela era dona do Cine Verano, e ela emprestava o cinema no domingo, e ela marcava um dia no ano para fazer um show, e a gente participava. Aí ela começou fazendo show. Eu, como sempre de criança, eu não me lembro de quando eu cantei, me lembro bem, e quando eu fui estudar em Laguna, morei um ano para me adaptar antes de entrar no colégio com a minha tia, que era um vestibular para entrar no colégio, né? A gente tinha que fazer um exame como um vestibular quase. E eu fui morar com a minha tia, e aí um dia nós fomos num clube que ia ter um sarau lá, elas me levaram lá, ela e meu tio. Chegou lá, tinha um concurso de canto. Quem é que ia ganhar o prêmio e tal, o locutor falando. Aí eu disse assim para a tia, posso lá cantar? E a minha tia assim, tu sabe cantar? Eu disse, sei. Aí eu peguei e fui lá, e eu cantei uma música que não era brasileira, era espanhola, eu acho. E era uma musiquinha muito conhecida no Brasil todo, acho. E eu cantei essa música. Aí me chamaram, né? Vamos chamar a Deus. Eu tinha 11 anos. Cantei essa musiquinha lá e fui muito aplaudida. Ei, já ganhou, já ganhou. Aí vieram os outros concorrentes. Tá? E no final das contas, fui para no próximo domingo a gente ir lá cantar de novo para ver. Aí no próximo domingo eu voltei, já toda animada, porque já tinha gostado. Aí eu cheguei lá e eu vou cantar uma música. Eu pensei comigo, uma música diferente. Aí eu fui lá, tinha o Calbi Peixoto, era jovem cantor naquela época. Calbi Peixoto cantava uma música chamada, que tu deve saber, Conceição. Ele cantava essa música, e eu achava bonita. Aí eu vou cantar Conceição. Cheguei lá no microfone, né, muito disposta a cantar. Aí, qual é a música que a Neuza vai cantar? Eu disse, vou cantar uma música do Calbi Peixoto,
E o nome da música é, quando eu disse o nome, Conceição, essa fedeira, né, vai cantar a música do cara aqui, vozeirão. Aí começaram a tocar um somzinho lá e eu abri lá e cantei a tal da Conceição. Já ganhou, e já ganhei, né? Aí acabei ganhando o concurso. Com 11 anos de idade. Nem sabia muito bem o que era aquilo, mas sabia que era divertido. Aí meu tio era muito meu, assim, não tinha filhos, para ele, a filha dele era eu. E ele começou a me levar e eu cantava lá, né? Mandava cantar e eu cantava. E isso evoluiu, eu acabei participando de corais do colégio, fui solista do colégio em Tubarão, cantava em Laguna também, em festa das amigas, assim. E evoluiu, e depois em Tubarão, por causa do colégio, um dos padres da Cúria soube que eu cantava, falou com o regente lá do coral, canta baixinho, ele disse para mim, canta, ele é daqui do Preço Norte, faleceu um tempo atrás, a família Schmidt. Canta baixinho, canta. E como é que era o nome? Né? Era o padre Bertilo Schmidt. Tá. Ele ficou cego de um acidente no final, e a irmã dele estudava comigo, ele disse, não, a Neuza canta. Aí o padre da Cúria lá, será que ela poderia cantar de Verônica? Eu estava com 18 anos, imagina, a maior festa religiosa de Tubarão, era a festa da Semana Santa. E aí ele disse, tem que ensaiar, ela não conhece a música, né? Aí pegaram a moça que tinha sido Verônica, ela se propôs a ir no colégio e me ensinar a cantar aquela música. Aí a irmã tocava o piano e eu ensaiei, até que eu queria coragem de cantar a música, que era bastante difícil. Aí fui. Aí cantei o primeiro ano, a primeira sexta-feira santa do encontro, aquilo, e o padre ficou do meu lado, assim, embaixo da plataforma que ficava lá em cima, para todo mundo enxergar quem era a Verônica, que era personagem, além de Jesus, era a Verônica. E dali eu cantei, e depois quando eu cantei, ele chegou e disse para mim assim, você não treme? Você não ficou nervosa? Eu disse, não. Ele não se conformava, porque eu era uma menina praticamente, né? Aí cantei naquele ano, no ano seguinte o bispo ligou, perguntando para a irmã no colégio se podiam me dispensar para cantar de novo, para ensaiar. A irmã disse, não, o senhor tem toda a liberdade. Eu fui lá, ensaiei de novo, aí umas amigas minhas participaram da encenação e uma delas cantava também. Ela cantava no final da crucificação, aos pés de Cristo, e eu era a Verônica. E até hoje a gente se fala, é amiga até hoje. Ela mora no Rio. Enfim, a minha vida era assim, né? De criança, de jovem, né? Dos namorinhos, né? De passear na rua, de olhar os meninos olhavam a gente. Ontem me perguntaram, como é que era o namoro naquela época? Aí eu estava contando para o meu primo Ítalo, que ele também me pergunta muita coisa. Eu disse, era assim, depois namorava, né? Às vezes arriscava segurar o dedo, né? Pegar na mão, mas não podia, né? Porque todo mundo reparava. E frequentar os bailes, que o Orleans tinha muito baile. Vinham orquestras mexicanas, espanholas, às vezes conhecidas no Brasil, tocavam os bailes e o Orleans sempre foi muito chique, muito cheio de glamour. As pessoas se arrumavam muito bem. O carnaval era um carnaval disputadíssimo, de segredo, ninguém podia saber o carro um do outro, ninguém podia saber a fantasia uma da outra. Tinha rainhas maravilhosas, com roupas maravilhosas, né? E a gente se criou nesse ambiente. Pessoas que falavam bem, pessoas de política. A Orleans era uma cidade politizada, dividida em partidos, uma rixa muito forte com a igreja, né? Porque tinha uma ala não muito religiosa, e os padres não se dobravam também. Orleans não tinha torre naquela época, eu acompanhei a construção da torre, né? Conheci pessoas que trabalharam ali, meus tios trabalharam ali, o Chilo trabalhou ali carregando areia e madeira com o pai dele. Chilo Busso. Chilo Busso, né? Que também conta muita história. Enfim, me formei no colégio, né? Que eu fui começar o meu trabalho de magistério. Aí eu já era uma moça de 18 para 19 anos. A senhora comentou no vídeo anterior, na parte. Trabalhei fora de Orleans, depois fui estudar para ser professora de línguas, né? Que na época ninguém esperava que o governo fosse implantar. Então hoje eu sou lembrada, dona Neuza, ela me chama até hoje de prof. Dona Neuza, minha prof, ela deu aula para mim, então eu encontro muitos. Há pouco tempo, o ano passado, não, uns 2 anos atrás.
encontrei uma conterrânea, que a gente foi tomar um café, aí ela chegou lá no portão, parou, abriu os braços, bonsoir, ma professeur, ela... Eu fiquei olhando para ela, que eu não reconhecia, assim, meio no escuro. Aí, comment ça va? Eu disse, très bien, merci, et vous, comme... Aí ela se abraçou comigo. Eu disse, eu não acredito que uma aluna de Orleans aqui em Florianópolis foi tomar um café comigo e falando francês. Não, dona Neuza, até hoje, eu abro a minha anotação lá. Era da família, a Terezinha Loli, né? Oi, Terezinha. A Terezinha Loli, que ela disse, dona Neuza, eu nunca vou esquecer. Porque a gente gravava aqui com a senhora. E até 77 trabalhei aqui. A senhora aprendeu algumas línguas, a senhora comentou comigo em latim, sabe algo em latim? Eu sabia em latim. Sim, na minha época a gente estudava a primeira etapa de estudos, tinha 3 línguas, português, latim e uma língua estrangeira. Eu comecei, aliás, 2, comecei com inglês, francês e latim. 3 línguas, depois português, era um 4. Eu comecei na primeiro ano do colégio com 13 disciplinas. Todas, inclusive religião, educação física e artes, né? Que naquela época a gente tinha que aprender a bordar, fazer tricô, fazer crochê. Não se saía do colégio sem aprender isso. E além disso, tinha sempre aula de canto, podia aprender a tocar um instrumento. Aí eu optei pelo violão. Aí as irmãs não quiseram me deixar aprender violão. Você falou aos irmãos porque é Colégio da Divina Providência. De Freiras? Freiras. A gente passava de um colégio menor de Laguna e voltava para Tubarão para depois acessar o estudo universitário. Aí não tinha nada aqui, né? Tudo era em Florianópolis ou Curitiba. Só isso, não tinha mais lugar nenhum. E enfim, como eu já cantava e a gente estudou, então a gente rezava a missa em latim, que até hoje eu digo às vezes para o padre, se o senhor rezar a missa em latim, eu vou ir lá na frente responder tudo em latim. Como? E você sabe que lá, aprendia tudo, né? Eu não falo, porque o latim é uma língua morta, né, atualmente. Ninguém mais pratica? Não, né? só na igreja. Sim. Não se pratica mais. Mas, assim, quando eu leio latim, eu leio latim. E quando eu precisar responder lá para a igreja, é aquilo que eu ainda lembro, eu também respondo. Eu canto, porque quando eu canto Ave Maria, eu canto em latim. Então, que é a origem da língua portuguesa. Então eu canto em latim. Como eu canto, porque tenho sangue de italiano, eu canto em italiano, não que eu seja fluente em italiano. Eu consigo entender e consigo falar algumas coisas. Da mesma maneira que eu também não sou fluente, não sou doutor em francês nem inglês. Mas para quebrar o galho, essas línguas eu me viro em qualquer lugar. Espanhol, eu enrolo aqui, enrolo ali e falo. Quando eu não sei, eu falo tudo junto. Quem quiser entender, entende. Mas na verdade a gente tinha um estudo bastante rigoroso naquela época, né? Que hoje já não tem mais. Se levava a sério também, porque a gente tinha concorrência e eu gostava de ganhar nota alta, eu queria passar toda a vida com elogio, não gostava de reprovar. Quando me reprovaram uma vez, porque eu não estudei, porque eu disse que eu não entendia, eu não ia estudar. E eu fui reprovada numa matéria, eu chorei uns 3 dias de paixão, mas depois eu recuperei tudo. E eu assisti um vídeo da senhora que a senhora postou cantando na igreja de Orleans Matriz. Quer falar um pouquinho sobre esse dia, dona? A primeira vez que, depois de muitos anos, eu me lembro assim, eu cantei em alguns casamentos, surpresa, que eu fiz homenagem para minha amiga, ou para o meu amigo que casou, né? Então eu cantei algumas vezes e aí era a tradição cantar Ave Maria. Depois eu cantei eu acho que o último casamento que eu cantei aqui em Orleans foi da falecida Zelma Cisconeto. Eu cantei lá na igreja do oratório, na capela. Levei 2 músicos para acompanhar, que eram meus amigos, o seu Vadico Fitzenreuter e o falecido Coque Mateus. A senhora participava de corais na época aqui em Orleans? Não, a senhora não cantava cantava por conta própria. Aí eu comecei a cantar com um conjunto musical, que era do seu Vadico. Eles tocavam bailes, tocavam em casamentos, e eles me diziam assim, Neuza, vamos ensaiar umas músicas para cantar no baile do Réveillon. Cantei num Réveillon em Lauro Miller, que aí foi outro susto, que ninguém sabia que eu cantava também. Aí eu cantava em inglês, as várias músicas, cantava música romântica, música mais alegre, cantava espanhol, aí todo mundo, ai, Deus, aí onde isso eu ia... tudo antes de casar. Isso era logo assim, já era bem jovem ainda. Depois disso, eu não levava a sério, eu achava divertido, né, o fato de eu cantar.
E essa daqui de Orleans, isso aí girou, passaram décadas, quando eu descobri que eu tive um câncer no meu rosto. E eu disse para Nossa Senhora, não vou barganhar para a senhora, mas como a única coisa que eu posso oferecer para a senhora é cantar em sua homenagem, eu vou voltar um dia na minha terra e vou cantar em homenagem à senhora. Nesse meio tempo eu conheci o Joel, a pandemia, e eu escrevi, olha, eu nasci com Nossa Senhora. Gostaram já de antemão dessa história da Dona Neuza? Dona Neuza, desse vídeo já vou me despedindo de você. O meu muito obrigado por ter participado desse vídeo. E vamos para um próximo vídeo, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no canal se não estão inscritos, deixe o seu comentário. Beijo para quem vai ver a gente.